Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje, irmãos, é a lição de número 13, que vem falando sobre a monarquia, lições do período da monarquia. O texto de referência para os irmãos que está com a sua Bíblia aí em mãos é 1 Samuel, capítulo 12, versículo de 13 a 25. O versículo do dia diz: Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos, capítulo 15, versículo 4. A verdade aplicada diz ainda: ser livre não é viver uma vida independente de Deus, mas antes é escolher viver para Deus. Então isso tem que ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, que ser livre não é viver uma vida independente de Deus, mas antes escolher viver para Deus. Pois foi por intermédio dele, por intermédio de Jesus Cristo, que nós fomos libertos da opressão, do pecado. O Senhor quebrou aquela canga que estava no nosso pescoço, nos tirou da escravidão, nos deu nome, o Senhor Deus, através do seu amor e da sua misericórdia, nos fez filhos, por adoção. Então hoje somos livres e essa liberdade ela tem que ser vivida para Deus, para podermos agradar a Deus em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, os objetivos da lição de hoje são 3, e o primeiro deles é entender que o monarca devia atentar às advertências da lei. Esse é o primeiro ponto que nós vamos estar estudando. O segundo é destacar o problema religioso e político na monarquia. Esse é o segundo problema que nós vamos estar destacando aqui. E o terceiro, enfatizar a esperança de Deus para o seu povo. E a nossa oração, ela deve ser para que Deus venha nos dar líderes segundo o seu coração, e não aqueles que são gerados dos desejos humanos. Então, infelizmente, é um outro ponto que precisa também ser colocado diante de Deus, porque nós sabemos, eu sei que você sabe, e todos nós sabemos, que muitos dos líderes que temos hoje aí são criação humana, E eu já falei em outras aulas, em outros trimestres aí, as consequências que muitas vezes esses líderes que são criados por homens, pela vontade humana, pela amizade, por tantas outras coisas, têm trazido de prejuízo para a obra de Deus. Então, que a nossa oração seja essa, pedir ao Senhor que Ele sempre venha levantar líderes, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, todos aqueles que fazem parte da liderança da igreja, que eles sejam homens levantados por Deus, segundo o seu propósito, porque o intuito ou o objetivo sempre é a edificação da igreja. Ok, meus amados irmãos? Nós, como servos do Senhor, como obreiros na casa do Senhor, não somos nada mais, nada menos do que instrumentos, do que ferramentas nas mãos de Deus, para que, por intermédio de nós, Deus venha trabalhar na igreja, trazendo o alimento sadio, a água cristalina e fazendo com que esta igreja cresça no conhecimento de Deus, através dos dons espirituais, etc. Louvado seja o nome de Deus. Dito isso, a introdução vem dizendo também que Deus ouviu o clamor do povo no que tange ao desejo de ter um rei como as demais nações. Porém, o que se viu foi a nação trocando de governantes, mas não de conduta. Ou seja, o que aconteceu foi uma troca de governantes, mas não de conduta. E o resultado foi o fim do reino de Israel e o cativeiro do reino de Judá. Então, meus amados irmãos, é muito perigoso, nós vamos estar comentando isso com mais profundidade, no decorrer da aula, mas nesse ponto aqui, eu quero abrir um parênteses para dizer que é muito perigoso
quando nós queremos imitar as outras pessoas. Isso seria como, por exemplo, a gente sabe que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, fomos remido pelo sangue de Jesus, fomos escolhidos, né, para fazermos parte de um reino, e de repente a gente começa agora a sentir desejo e inveja das pessoas que estão no mundo sem Deus, vive uma vida desregrada, e a gente querer, né, participar daquela degradação moral que o mundo hoje está mergulhado. É mais ou menos isso que aconteceu. Quando o povo de Israel percebeu que Samuel já estava velho e começaram a julgar que Samuel já não estava, né, fazendo as coisas direitas, já estava talvez assim num sentido assim nordestino, né, já estava caducando, né, eles olhando, né, para as nações que estavam em volta e vendo que eles tinham um homem, um rei, que entrava e saía à frente do povo, que fazia as guerras e que guerreava as guerras, enfim, eles começaram agora a desejar um rei. Então o perigo está exatamente aqui, é querer fazer as coisas sem buscar em Deus, porque na verdade Deus era quem estava regendo o povo, Deus era o rei, Deus era o monarca, e por intermédio do profeta Samuel, né, as diretrizes eram dadas e o povo seguindo, tudo dava certo, tá certo? Então o povo desejou um rei, e isso denotou prejuízo total. Samuel se entristece, os irmãos conhecem a história, fica muito chateado, né? Fica arrasado, ao ponto de Deus dizer assim, olha Samuel, não fica nessa situação não, eu estou parafraseando aqui, porque na verdade, Samuel, não é você que eles estão rejeitando a mim, e se é um rei que eles querem, eu vou dar o rei para eles, e mais tarde a gente vai ver o que isso vai virar. Por quê, irmãos? Porque Deus conhece o presente e o futuro. Nós não temos a capacidade de prever o futuro, de saber o que vai ser. Às vezes nós desejamos algo que aparentemente nesse exato momento, nessa fração de segundo que temos, parece ser perfeito. É bom, vai ser ótimo. Mas quem garante que nós vamos conquistar isso? Que o futuro vai nos trazer isso? Só Deus é que sabe, entendeu? Então por isso é que nós precisamos sempre estar na presença do Senhor e deixando que Ele dirija a nossa vida, que Ele guie os nossos passos, porque o Senhor, como Pai, Ele sabe o que é o melhor para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave vem dizendo, só porque Deus permite determinadas coisas, como o caso da instituição da monarquia, não quer dizer que Ele aprovou tal escolha do povo. Então Deus permite determinadas coisas. Às vezes, irmãos, a gente força tanto a amizade com Deus, estica tanto a corda, que Deus permite. Mas essa permissão de Deus não quer dizer que Ele aprovou a escolha. E automaticamente, a consequência dessa atitude, desse ato que você, que eu e que nós muitas vezes praticamos, no tempo vai vir. E aí a gente muitas vezes vai lamentar, como o povo de Israel lamentou, como o povo de Judá lamentou quando foi levado cativo para a Babilônia. Isso sem contar nas centenas e centenas de pessoas que ficaram esticadas pelo meio do caminho, porque foram assassinadas por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta da idolatria, por conta de tantas coisas que ainda acontecem em pleno século XXI, nesse tempo chamado pós-modernidade. Porque, na verdade, irmãos, o povo que nós estamos estudando, conforme vimos aí no texto áureo, né? Tudo que foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso ensino, foi escrito. Então, aquilo que aconteceu com eles no passado é a mesma coisa que acontece nos dias atuais. Quantas vezes nós nos levantamos querendo fazer coisas que não está dentro do plano de Deus, e o resultado muitas vezes é triste. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui no primeiro tópico, os profetas de Deus vão prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí temos aqui o apóstolo Paulo dizendo, né, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, conforme registra ali em Romanos capítulo 12, verso 2. Sendo conhecedor desta verdade, é necessário que todos os nossos projetos tenham a assinatura do autor de nossa vida, que é Deus. A vontade de Deus, ela é boa e agradável. E mais uma coisa, perfeita. Então, quando a gente está alinhado com Deus, irmãos, não tem como errar. Tudo vai dar certo.
Não é à toa que o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Tem coisa, irmãos, que a gente quer para ontem, mas o Senhor está deixando amadurecer. Porque às vezes eu não estou preparado para poder, administrar essa situação nesse momento. Às vezes na minha cabeça eu penso isso, não, tem que ser assim, tem que ser assim, mas o Senhor conhece. Então o salmista foi feliz quando ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então pedir, desejar é natural e devemos ter esses desejos, mas a conclusão, a permissão tem que ser do nosso Deus. Amém? Então vejamos aqui que no tópico 1.1 diz que o povo não consultou a Deus quando pediu um rei. E aqui está o perigo. A monarquia em Israel foi vaticinada em diversas passagens. Por exemplo, Gênesis 17:16, Gênesis 49:10, Número 24:7, Deuteronômio 17:14. No entanto, na passagem bíblica em que os anciãos do povo chegaram a Samuel e requisitaram um rei, como as demais nações, o povo não consultou em momento algum o profeta nem a Deus, conforme registra 1 Samuel 8 e versículo 5. Portanto, irmãos, é perigoso não consultar a Deus sobre os nossos projetos. Muito dos nossos insucessos pessoais e eclesiásticos estão vinculados à falta de anuência divina. Salomão diz: muitos projetos existem no coração do homem, mas o conselho do Senhor deve prevalecer, conforme está registrado em Provérbios 19 e verso 21. Então, como já dissemos a princípio, nós temos muitos projetos, muitos planos, muitos sonhos, desejamos muitas coisas, e é claro que isso é normal, é natural do ser humano. Mas quando nós temos um Deus como Rei, como Senhor, como Pai, a decisão final deve ser sempre dele. O maior erro do povo de Israel é que eles desejaram rei quando eles viram as nações vizinhas tendo seu rei. Eles desejaram rei, mas eles não foram procurar Samuel para pedir conselho e muito menos procuraram a Deus para buscar uma direção, para ver se essa era a vontade de Deus. Até porque Deus já vinha conduzindo o povo com uma mão forte, dirigindo o povo, livrando os inimigos de tal modo. Então foi algo, que nasceu no coração do homem por uma vaidade, por pecado, por desobediência. E o resultado foi cruel. Então, nós vemos ali que Deus, ele permitiu, Vamos estar dizendo, Deus permitiu, mas esta não foi, em momento nenhum, uma aprovação de Deus. Deus permitiu por conta da dureza do coração do homem, por conta da sua resignação em querer de qualquer maneira um rei. Nós queremos um rei e nós queremos um rei e ponto. Você está velho, você não serve mais para comandar o povo, você precisa agora aposentar e acabar seus dias recluso. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo para Samuel. Nós queremos um moço, um homem valente, um homem que assuma a posição e que dirija e que diga o que nós devemos fazer. Não estavam preocupados com os impostos, não estavam preocupados com as consequências, não estavam preocupados com nada disso. E o resultado nós sabemos qual foi. Começou com Saul, quanto desastres aconteceu durante o reinado de Saul, mas Deus, irmãos, apesar de ter permitido, não ter aprovado, mas permitiu, Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Deus sempre deu livramento. Mas isso serve de lição para nós. Porque nós não devemos, irmãos, em nenhum momento forçar a corda, esticar a corda demais. Tá certo? Devemos sempre buscar o Senhor, em jejum, em oração, porque o Senhor nos conduzirá pelo caminho certo e fará tudo aquilo que deverá ser feito para que nós possamos estar bem. Porque o desejo de Deus, como um pai, é esse, que os seus filhos estejam bem. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, Deus permitiu a monarquia, mas o rei deveria se adequar à vontade divina, que é exatamente o que não aconteceu. Começou mais ou menos,
mas logo se afastou de Deus e achou que ele podia todas as coisas. Então o texto de 1 Samuel capítulo 12, verso 17 a 19, deixa explícito que Deus permitiu que o povo tivesse um rei naquele momento, contudo o rei deveria se adequar às regras estabelecidas por Deus na aliança que está registrado em Deuteronômio capítulo 17, 14 a 20. O povo solicitou a troca do regime teocrático, Deus do governo, pelo monárquico, descendência real no governo. Na verdade, eles desejavam uma independência de egídio do Senhor. Escolha essa que, indubitavelmente, resultaria no caos. Infelizmente, existem pessoas equivocadas no que diz respeito à vontade permissiva de Deus. A Bíblia nos orienta a buscar o centro da vontade de Deus. Então nós vemos aí as consequências que advieram, dessa atitude, dessa decisão precipitada do povo, quando eles resolvem tirar Deus do centro, o governo teocrático, e colocar alguém que a sua família se tornasse real, ou seja, Saul passaria o trono para o seu filho, o filho de Saul passaria o trono para o seu filho e assim sucessivamente. No entanto, nós vemos aí a derrocada que foi o caos. Primeiro porque Saul, como rei, não procurou seguir os ditames que Deus tinha deixado, conforme nós vimos aqui, registrado em Deuteronômio, capítulo 17, de 14 a 20. Ali estava as diretrizes que o rei deveria seguir. A lei estava ali estabelecida, pela qual Saul deveria se guiar. E se ele fizesse isso, seria um sucesso para o povo de Israel. Mas ele se afastou de Deus quando ele começou a botar a mão aonde não era chamado. Quando você lê a história ali em 1 Samuel, ali nós vamos ver que Saul tomou atitudes precipitadas que foi fazendo com que ele perdesse, a credibilidade como rei, até o ponto de o Senhor rejeitá-lo. E isso é perigoso. Então, muitas vezes, irmãos, as nossas escolhas nos traz prejuízos que muitas vezes são irreparáveis. Por isso precisamos, como diz aqui o comentarista, estar sempre no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para estarmos, para que não venhamos sofrer as consequências das nossas precipitações, quando tiramos Deus do foco e colocamos outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí sabemos perfeitamente, através das Escrituras, que Israel pagou um alto preço por imitar as demais nações. Este fato deve servir de alerta para a igreja, que representa o Israel de Deus, conforme diz aqui Merrill C. Tenner. No segundo tópico, nós vemos aqui o abandono aos mandamentos de Deus. Esse foi um dos pontos cruciais para a derrocada do povo de Israel e principalmente do rei. Com a instituição da monarquia, houve um progresso nas conquistas bélicas e armamentistas da nação, mas, por outro lado, o povo ficou desprovido da lei de Deus, ficando vulnerável aos pecados que eram praticados pelas demais nações. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos, e vamos analisar como é que foi o reinado de Saul. Saul, quando ele se sentiu, talvez a última bolachinha do pacote, a pessoa mais importante, e todas as conquistas que ele tinha, ele achava que tinha conseguido pela sua própria força, porque ele era o rei, porque ele era o melhor e etc. Nós vemos que ele se afastou de Samuel, porque Samuel sempre tinha uma palavra de orientação, porém ele não aceitava. Ele queria andar pelo seu pensamento, pela sua cabeça, então ele já não se submetia mais ao conselho, às orientações de Samuel. Por fim, ele manda matar todos os profetas, principalmente depois que Davi começa a fugir dele, porque quando ele descobre que o Senhor já tinha escolhido alguém melhor do que ele, e ele começa a desconfiar que essa pessoa era Davi, ele começa a perseguir Davi, e Davi, num determinado momento, vai ali aos profetas, onde ele pega a espada que foi de Golias, e quando Saul fica sabendo, ele manda matar todos os profetas. Então ele se afasta e destrói todos os profetas. E nunca mais ele manda procurar Samuel.
Ele passa a ser agora o centro das decisões. Ele não busca Deus, ele não leva o povo a buscar o Senhor, ele não apresenta os ensinos que precisavam ser apresentados para o povo, para que eles pudessem se manter firmes na presença de Deus, ou seja, estava completamente desviado da presença de Deus. E isso se tornou um caos. E só foi indo de mal a pior. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o tópico 2.1 diz que eles passaram a confiar no rei e não em Deus. Então, o que determinava o rei era isso que eles faziam. Diz aqui que durante a peregrinação no deserto, rumo à terra prometida, vemos um povo que, através dos líderes Moisés e Josué, tiveram grandes conquistas devido à santificação e a estratégias reveladas por Deus com a conquista de Jericó, onde por 7 vezes tiveram que rodear a cidade para a vitória chegar. No período monárquico, passaram a confiar na força de seu exército e na liderança de seus reis, exceto quando Ezequias buscou ao Senhor e Deus lhe concedeu a vitória, conforme está registrado em 2 Crônica, capítulo 32. O rei mais sábio que já existiu deixou claro que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, conforme está registrado em Provérbios 21 e versículo de número 31. Então, meus irmãos, é muito triste quando a pessoa deixa o certo pelo incerto, né? Nós vemos que por todo o período, conforme já mencionamos aqui, né, na travessia do deserto, o povo de Israel confiou em Deus e estava ali sobre a orientação, ou sob a orientação de Moisés e de Josué. E eles tiveram sucesso. Josué teve sucesso porque em nenhum momento Josué fez alguma coisa da sua própria mente, da sua própria vontade, da sua própria cabeça. Mas ele sempre buscava o Senhor e isso trazia para o povo a vitória certa. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Em outro ponto, nós vemos aqui o ponto 2, o tópico 2.2, faziam aliança com os inimigos pagãos. Tendo em vista a prática religiosa da antiguidade, seus reis acabaram fazendo alianças com povos pagãos, implantando em Israel a idolatria, que consequentemente fora difundida amplamente em todo o seu território. Uma das expressões que mais se lê nos relatórios históricos dos livros Reis e Crônicas é: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O reino do norte não teve um rei sequer que tivesse compromisso com Deus. Antes, viveram nos pecados de Jeroboão. No reino do sul, esporadicamente levantavam-se reis que tentavam erradicar a idolatria de Judá. Porém, isso foi muito pouco diante da devassidão que as pessoas se encontravam. Então, meus amados irmãos, vejam que tristeza, né? 2 reinos. Primeiro houve a divisão após ali Salomão, né, ter morrido e o seu filho ter assumido o trono. Começa a derrocada ali. Salomão já estava também, errou muito, né, no final da sua vida, quando foi dominado pelas suas esposas e começou a fazer coisas erradas em Israel ali, né? Antigamente estava ali todo junto, né? Judá era um povo só. Mas de repente, após a sua morte, quando seu filho assume, e vemos ali quando os anciãos consultam, e ele, ouvindo o conselho dos mais jovens, não dando crédito em ouvir os anciãos, o reino ali se divide. Então fica o reino do sul, o reino do norte, né? Jeroboão assume o controle daquele povo e vai ali para aquela região, né, de Samaria, e ali implanta o seu reinado. E ali, para que o povo não viesse a ter nenhum tipo de comunhão com o reino do sul, ele cria ali os seus próprios deuses e obriga o povo, né, ou leva o povo a adorar aqueles ídolos. E o resultado é que eles não tiveram, conforme o comentarista diz, não tiveram nenhum rei durante todo esse período, até a destruição de Israel, um rei que se voltasse para Deus. E no reinado do sul acontece também a mesma coisa. Vez ou outra se levantava um rei que tentava erradicar a idolatria,
trazer o povo para o Senhor, mas isso nunca foi o bastante, o suficiente para conscientizar a nação que realmente Deus era o Senhor e que eles deveriam se voltar 100% para Deus. Então hoje nós estamos vivendo uma época assim, em que muitas vezes, muitos irmãos que estão hoje na igreja, eles estão ali por estar, mas eles continuam namorando e vivendo no mundo, no pecado, na idolatria. E quando eu falo viver no mundo, não é literalmente viver no mundo, porque nós estamos no mundo sim, mas a palavra de Deus diz que nós não somos do mundo. Então, estando no mundo, vivendo no mundo, nesse ponto de vista, não quer dizer que nós devamos fazer parte de tudo aquilo que o mundo pratica, né? Nós temos que ter Deus no centro da nossa vida, ou estar no centro da vontade de Deus, buscando a Deus e ouvindo a sua palavra, para que possamos nos conduzir de maneira íntegra, para que no dia que Jesus voltar, possamos estar preparados para subir com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E no tópico de número 3, nós vemos aqui, ou melhor dizendo, no tópico 2.2 ainda diz que eles faziam aliança com os inimigos pagãos. Tendo em vista a prática religiosa da antiguidade, seus reis acabaram fazendo aliança com povos pagãos, implantando em Israel a idolatria, que consequentemente fora difundida amplamente em todo o seu território. Uma das expressões que mais se lê nos relatos históricos dos livros Reis e Crônicas e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O reino do norte não teve um rei sequer, né? Nós lemos aqui que tivesse compromisso com Deus. Então, esse foi o maior problema, a maior derrota do povo de Israel. E lá no sul, como já dissemos, vez e outra Deus levantava alguém que tentava colocar os pingos nos is, mas não conseguia também. E aí, no tópico 3, diz aqui que eles desprezaram a Deus e a seus profetas. Chegou no momento, irmãos, que eles não davam mais crédito a ninguém. Não existe mais, não queremos compromisso com Deus, e profeta aqui também não é mais bem-vindo. Nós vamos seguir segundo a nossa vista, segundo o nosso pensamento, e pronto, e está tudo resolvido. Rebelião completa foi o que aconteceu. A cegueira espiritual e o comprometimento com o pecado estavam tão acentuados que tanto os reis como a população zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e ridicularizaram os profetas da parte de Deus, conforme registra 2 Crônicas, capítulo 36 e verso 16. Que tristeza! Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que não venhamos voltar as nossas costas para Deus, nos rebelar contra o Senhor, apostatar da fé. Porque, irmãos, se com Deus muitas vezes as coisas estão difíceis nesse mundo, sem Deus elas vão ficar pior. E o pior de tudo é que sem Deus você sabe para onde vai. Se você morrer sem Deus, sem esta certeza de que você está no centro da vontade de Deus, você sabe que vai descer para o abismo. Então, irmãos, é preciso estarmos na presença do Senhor, assumirmos uma atitude, um compromisso e saber que esse mundo não tem nada a nos oferecer, nem por meio da política, por meio de ciência, por meio de riqueza. Tudo é passageiro e tudo não passa de mentiras e de tantas coisas que veio aí. É bonito, mas não se deve abraçar. Agora, o que Deus tem nos prometido, o que Deus tem nos dado, isso é real e é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, não conheciam a lei de Deus. Um dos profetas enviados por Deus ao reino de Judá chegou a dizer que Israel não tinha conhecimento de Deus e não o entendia, conforme registra Isaías capítulo 1, verso 3. Infelizmente, a lei do Senhor estava em segundo plano, pois a prioridade era adorar os deuses que os reis implantaram em Israel, objetivando trazer prosperidade e desenvolvimento da nação. Ao relatar o governo do último reformador em Judá, a saber, o rei Josias, a Bíblia nos informa que a lei que estava perdida foi achada. Que coisa triste. 2 Reis, capítulo 22, verso 8. Infelizmente, vivemos uma época em que as pessoas não
primam pela leitura bíblica, nem cultos de doutrina, e assim as conquistas terrenas. A recomendação bíblica é para buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar seu nome enquanto ele está perto. Isaías capítulo 55 e verso 6. Irmãos, vamos falar de outra forma. A Bíblia, que era a lei no caso, foi abandonada, foi perdida, porque ninguém estava interessado mais em querer saber alguma coisa da lei. O negócio era prosperar, o negócio era ficar rico, o negócio era quem pode mais chora menos, né? Era isso que acontecia naquele tempo. E, aliás, não é diferente hoje. Quantas pessoas têm procurado riquezas materiais? Não que isso seja pecado, mas da forma como está sendo feita aí, através de teologia de prosperidade, tantas... Quer dizer, a prioridade não é preparar, ensinar o povo para um encontro com Deus, mas é trabalhar a mente dessa pessoa para conquistas e conquistas e conquistas, como se a vida fosse eterna aqui na terra e que as pessoas pudessem usufruir de tudo o que elas bem desejassem. Essa é a lei que está sendo ensinada hoje, uma lei que foi criada pelo homem. Então hoje ninguém mais quer depender do Senhor, ninguém quer mais seguir a orientação de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então nós vemos essa inversão de valor. Então nós vemos que o resultado foi drástico. Esqueceram a lei de Deus, ficou perdida. Então quando o rei Josias se levanta, quando ele é levantado como rei, diz que nessa época foi encontrada ou foi achada a lei. E ali, através dos sacerdotes, através das pessoas que eram responsáveis pelo ensinamento, começaram a ensinar o povo, mas isso já não fazia tanto efeito, porque nem todos resolveram se voltar para Deus, porque estavam acostumados com a vida que estavam vivendo, e para eles, da forma que estavam vivendo, estava bom demais. E aí eu pergunto para você, não seria essa a realidade de hoje? De muitos de nós hoje? Fica aí a interrogação, você responde. Em terceiro, no tópico 3.2, diz que a liderança eclesiástica e política estava comprometida. Como a sucessão do rei era pela descendência real, passaram a reinar em Israel e Judá homens descompromissados com a lei de Deus, porque não o conheciam. Estes homens estavam no reino por ser da linhagem real, ou até mesmo por ter assassinado o rei, conforme 1 Reis capítulo 15, 28, 1 Reis 16, 12. Agregavam para si juízes, sacerdotes e profetas, que faziam tudo o que eles queriam, e o povo era oprimido cada vez mais com os tributos, sustentando assim a vida luxuosa da liderança. Vários profetas, como Isaías, como está registrado ali no profeta Isaías, capítulo 1, 23, vieram com uma mensagem que chamavam os sacerdotes e profetas de guias cegos e que serviam apenas pelo dinheiro e lucro, e que os juízes amavam o suborno. Olha, irmão, muitas vezes a gente fica chocado até, com o que a gente tem visto no meio evangélico, nesses dias em que vivemos. Aonde o que acontecia no tempo desses reis ainda acontece nos dias atuais, aonde líderes religiosos, eles estão fazendo exatamente o que acontecia naquele tempo, envolvido com a política, envolvido com o suborno, envolvido com a opressão, porque eles oprimem muitas vezes, fazendo com que a igreja se torne uma monarquia onde eles oprimem esse povo a pagar tributos para que eles se mantenham no poder, no luxo, e a sucessão de pai para filho, assim como era no reino. Então, irmãos, é lamentável a gente ver isso, As pessoas são tratadas como gado. Os crentes são tratados como gado. Vivem dentro de um curral, obrigados a fazer coisas. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o Senhor nos libertou da escravidão, do jugo. E esses líderes, muitas vezes, eles têm colocado um jugo, e muitas vezes pesado, sobre os nossos ombros, sobre os ombros da igreja, e fazendo com que elas paguem tributos exorbitantes, e levando a igreja muitas vezes a praticar sincretismos religiosos, como temos visto em muitas denominações por aí, para que eles possam se manter no poder, no luxo,
como se eles fossem dono da igreja, como se eles tivessem autodomínio sobre o povo, e se esquecem que a igreja é do Senhor Jesus Cristo, que foi Jesus que morreu pela igreja, foi Ele que comprou, foi Ele que resgatou, e que os líderes, eles não são nada mais, nada menos do que mordomos que o Senhor colocou para cuidar, para administrar, mas não para se apossar, para dominar. É isso que nós precisamos ter em foco, irmãos. Nós estamos atravessando os dias difíceis. As organizações religiosas, o sistema religioso, ele oprime. E nós precisamos nos libertar dessa opressão maligna. A igreja do Senhor não é isso. Você nunca vai ver na história da igreja opressão sobre o povo. Você nunca vai ver as pessoas, usurpando aquilo que não é de direito. Mas infelizmente estamos vivendo numa época em que quem pode mais chora menos. Essa é que é a grande verdade. O que aconteceu no passado é o que acontece nos dias atuais. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus tenha misericórdia dos líderes que ainda têm temor a Deus e que estão no centro da vontade de Deus, para que possam fazer a diferença nessa briga de foice no escuro, onde muitos estão se aproveitando das ovelhas do Senhor Jesus, arrancando a lã, gordura, e quando não tem mais nada para oferecer, joga fora. É isso que nós temos presenciado. E isso precisa ser denunciado. É claro que a justiça de Deus, ela nunca e jamais falhou. E com certeza um dia ela virá. Mas o corpo de Cristo precisa ter conhecimento disso e não deixar que esses abusos permaneçam. Porque nós somos comprados por bom preço, como disse o apóstolo Paulo. E fomos comprados para servir a um Deus fiel e verdadeiro. E não aceitar esses falsos mestres, esses falsos doutores, esses falsos pastores que têm simplesmente se apossado da riqueza de Deus para poder tomá-la como se fosse proprietário delas. E concluindo, vemos que o regime monárquico pode ter falhado, mas os intentos de Deus para Israel continuaram de pé. Veja que tudo aquilo que aconteceu falhou, mas o intento de Deus para com a igreja continua de pé e jamais falhará. E mais cedo ou mais tarde, mesmo através da permissão de Deus, esses líderes que hoje agem da mesma forma que agiam os sacerdotes no tempo da lei, no tempo dos reis, eles mais cedo ou mais tarde, eles cairão no próprio laço. Meus queridos irmãos, chegamos ao final deste trimestre, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele nos permitiu ver nesse trimestre. Lições importantíssimas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso conhecimento acerca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue abençoando a tua vida. Quero agradecer a você pela atenção, por ter nos acompanhado, e se Deus permitir, estaremos de volta no próximo trimestre trazendo lições importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma outra oportunidade, se Ele nos conceder.